Quem vai estar tendo pro palco agora vai estar falando sobre Data Thinking, que é navegando na era da inteligência artificial. Olha que beleza. Navegando, eu vou até surgir navegando, que bonito, na área de você pega leve com eles, tá bom? Então quem vai vir aqui pro palco é o Ricardo Capra, que é pesquisador de cultura analítica, autor e fundador do Capra Institute. Ele cria métodos, projetos e iniciativas que aceleram o desenvolvimento analítico de pessoas e ajudam na transformação de organizações ao redor do mundo. Eu vou repetir novamente o nome dele, Ricardo Capra, e vocês fazem aquele barulho enorme para se sentir super em casa, tá bom? Repara, Ricardo, arrepiado. Ao meu sinal, estou chamando para vocês aqui o lindo, o maravilhoso, o escultural, o inteligentíssimo Ricardo Capra! Boa noite, pessoal. Que palestra difícil essa anterior, né? Que complicado esse tema. Muito obrigado. Eu falei para ela, vocês vão entender, acho que foi a pior palestra que eu já vi, né? Mas parabéns. Parabéns por trazer o tema e colocar em discussão aqui um tema tão importante. Eu tenho duas filhas, uma de 25 anos e uma de 5. Eu faço filhas de 20 anos aproximadamente. E ouvir isso, ele é bem angustiante. Então, obrigado por compartilhar com a gente essa mensagem tão importante aqui. Bom, eu queria pegar exatamente essa questão que foi colocada aqui, antes de eu subir no palco, de como vocês estão navegando no futuro. Como é que vocês olham, como é que vocês pensam o futuro? Quando vocês pensam o futuro, o que vocês imaginam? Como é que vocês estruturam o pensamento disso? Eu vou fazer um exercício com vocês agora, nesses próximos 30 minutos, de instrumentalizar uma navegação no futuro. Mas colocando vocês, humanos, a gente, humanos, no centro desse debate. Tá? O que eu gostaria de compartilhar com vocês dentro disso é uma forma de vocês navegarem disso de uma forma mais amigável, estruturada, visual, um pouco mais amigável mesmo. Meu nome é Ricardo Capra, eu sou fundador do Capra Institute. A gente é um instituto para a cultura analítica, onde a gente olha para dados, tecnologia da informação, inteligência artificial, através do olhar humano, através das pessoas que traduzem isso para outras pessoas e, obviamente, para o mercado de uma maneira geral. A gente é uma organização muito ligada ao mercado corporativo, gestão, trabalho, mercado, é onde a gente atua há muito tempo, para ser mais objetivo, desde 1998. E o que a gente faz no nosso dia a dia é investigar o impacto dessas novas tecnologias e traduzir em metodologia para trabalhar, ou então em conteúdo para as pessoas entenderem o que está acontecendo nesse momento. A gente acredita que a cultura analítica, o olhar dos dados, o olhar para a informação, ela transforma o jeito que a gente lida com o mundo no presente. E vou mostrar para vocês aqui que isso também molda o futuro, exatamente pelo que a gente está vivendo nesse momento. Eu vou demonstrar isso para vocês. Eu só queria deixar um recado que acho que é legal vocês saberem. Dentro do site capra.institute, vocês vão encontrar o desdobramento de todas as coisas que eu vou trazer nessa conversa aqui para vocês. Tá? Então vocês vão encontrar os mapas de navegação, os relatórios. Então convido vocês lá para encontrarem depois esse mapeamento sobre o futuro que inundado de dados vai lá dentro do site. Acho que vai ajudar vocês na navegação. Tá? A gente ajuda uma série de organizações a passar por esse processo de transformação. Então a gente já ajudou organizações no mundo todo e ajuda na Europa, Estados Unidos e Brasil, que são onde a gente tem laboratórios e sedes do Instituto. E a gente também tem uma camada de educação, que é um pouco disso que eu estou fazendo, a convite desse festival tão lindo que está, e da Silvia especialmente. Obrigado por nos trazerem para cá, para essa conversa também. Por que eu falei em moldar futuro? Bom, o futuro da inteligência artificial, ou o que a gente vai entender de inteligência artificial, ela vai ser moldado pelo presente de pessoas analíticas. As pessoas analíticas do presente estão moldando o que a gente vai entender como futuro. A partir de agora, tudo que a gente vai fazer, com tudo que a gente vai lidar, vai ter IA. E alguém está configurando esses sistemas, e isso vocês já estão ouvindo falar e participando dessa conversa até aqui. O que mudou? Bom, a gente teve a evolução de toda a tecnologia, vocês estão vendo isso a todo momento, todo mundo está falando sobre isso, mas eu quero dar destaque para um ponto nessa evolução da conversa, tá?
Quando veio o tal do Big Data, a internet das coisas, incrementou muito a quantidade de dados no mundo. Acontece que surgiu uma ciência para reduzir a quantidade de informação no mundo. A ciência de dados, que a gente imaginava como uma coisa de democracia, para mais pessoas acessarem e lidarem com dados, na verdade, fez com que mais pessoas lidassem com dados, menos pessoas lidassem com dados. Porque ela reduz a informação daquele monte de dados que estão disponíveis, conforme vieses, bias, entre outras coisas. Fato é que a gente está chegando num mundo que agora está cheio de biotecnologia e inteligência artificial. Por que eu trouxe a palavra biotecnologia aqui? Eu quero dar um porém nessa palavra especificamente para vocês. No começo desse ano, um analista de mercado famoso chamado Scott Galloway, ele é bem polêmico, tem um temperamento difícil, mas ele acerta 8 das 10 previsões que ele faz todo ano. Ele é um americano e ele faz publicação no começo de ano, ele apresenta essa informação. Scott Galloway trouxe uma informação interessante. Ele disse que a principal empresa de tecnologia do mundo, neste ano que a gente está quase no final, chama-se Novo Nordisk. Para quem não sabe, a Novo Nordisk é a produtora do Ozempic. Tá? Então ela é, na verdade, uma empresa farmacêutica. E ele foi questionado por isso. Como assim? Por que a Novo Nordisk? Ela não é uma empresa de tecnologia. Ela é uma empresa farmacêutica, da área de saúde, né? Podemos colocar várias coisas, menos tecnologia. E ele disse, não. O que a Novo Nordisk está fazendo através dos seus medicamentos é alterar a forma de funcionamento do organismo através de uma inserção de dados. Como assim? Ela extrai dados do nosso comportamento, traduz isso do nosso corpo, né? Ela traduz isso e insere um complemento para o nosso organismo funcionar de outra maneira. Então ela faz uma mudança, não é genética, mas ela faz uma mudança no nosso metabolismo, do jeito que o nosso corpo funciona. Quando ele trouxe isso, ele traz um ponto muito importante. Os dados não estão afetando mais só o nosso ambiente, eles estão mexendo no nosso organismo, no nosso sistema corporal, e a gente não está entendendo que isso é tecnologia. Mais do que isso, uma empresa da área de saúde foi colocada como a principal empresa de tecnologia do mundo deste ano. Ou seja, qualquer empresa, qualquer área de atuação é tecnologia. A partir disso, se espalham sistemas de inteligência artificial por tudo. Em tudo que é lugar, em tudo que é coisa que a gente faz, a gente ouve e vive essa história da inteligência artificial. Por que isso é complexo? Bom, vou trazer uma matriz para vocês aqui, que vai ajudar um pouco desta complexidade nesses sistemas de informação que a gente está falando. Aqui a gente está vendo 2 eixos, tá? Um deles que fala de informação. Saindo de uma pessoa desinformada, quando ela se torna informada, e quando ela se torna hiperinformada. Ou seja, eu tenho tanta informação, que inclusive me atrapalha com isso. Isso tem um nome, isso se chama infoxicação. É uma intoxicação por consumo excessivo de informação, já que a gente tem tanta informação que a gente já não consegue mais qualificar ela. No nosso outro eixo, a gente tem as conexões, que tanto estavam sendo faladas na palestra anterior. A gente tem desde uma pessoa desconectada, passando por pessoas conectadas e pessoas com conexões ininterruptas, não desligam nunca. Agora imaginem uma pessoa numa conexão ininterrupta, que nunca se desliga e nunca se desconecta de todo o sistema de informação que a gente tem à nossa disposição, hiperinformada. Acontece um fenômeno para ela, que a gente chama de paralisia decisória. É quando a gente trava. Sistematicamente, o nosso processo decisório trava, a gente bloqueia e não toma decisão. Isso também é conhecida como paralisia analítica ou paralisia decisória, que é quando a gente tem tanta informação, mas por causa de tanta informação e tantas conexões, a gente acaba travando no processo decisório. Querem ver um exemplo muito simples disso? Certamente vários de vocês são estudantes, ou trabalham, estudam ainda, né? Já tiveram a oportunidade de fazer um TCC, um trabalho de conclusão, ou então um trabalho. E aí, vocês estavam lá, pesquisando as fontes de informação, conectados, conversando com muitas pessoas sobre aquilo, e aí o prazo foi chegando perto e vocês tinham que entregar o trabalho. O que vocês fizeram? Vocês interromperam a pesquisa de vocês e pararam de pesquisar. Agora me responde uma coisa, o trabalho de vocês está certo?
Porque vocês não entregaram o trabalho completo. Afinal, o que vocês fizeram foi uma interrupção. Vocês simplesmente fizeram um recorte do que vocês tiveram tempo de acessar e recortaram aquela informação e entregaram o trabalho. O que vocês fizeram foi um recorte da verdade. Vocês pegaram um pedaço do que vocês conseguiram pesquisar, limparam aquilo de uma maneira que fizesse sentido no storytelling e entregaram. Isso parece esquisito dizer dessa forma, parece uma ofensa, né? Porém, o que os algoritmos e o que sistemas de decisão, dashboards, inteligência artificial fazem é exatamente isso. Ela faz um recorte a partir dos dados que ela tem e entrega para vocês essa informação. E nós, humanos, fazemos as coisas exatamente da mesma forma. Por que eu trago esse gráfico logo no início? Pelo seguinte, onde a gente deveria estar nessa conversa? A gente deveria ser humanos ou pessoas tomadoras de decisão informadas e conectadas. Equilibrar, saber quando parar de pesquisar, saber quando interromper a conexão e saber quanto a informação é relevante o suficiente para tomar uma decisão. Esse perfil analítico foi traçado e dito pelo Fórum Econômico Mundial como habilidade fundamental para qualquer profissional nesse século, até 2025. Eles lançaram isso em 2020, até 2025 eles disseram que nós estamos no final de 2024, né? O pensamento analítico é a habilidade fundamental desses profissionais. O que eles sabem fazer? Eles sabem pegar o pensamento computacional, que é a habilidade de lidar com a tecnologia, pensar através da tecnologia, usar bem a tecnologia para fazer boas perguntas, ou seja, ativar o pensamento crítico. O pensamento crítico é a nossa habilidade de fazer perguntas, de questionar, de observar as coisas, de questionar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Tá? São duas escolas de pensamento diferentes que, quando fundidas, eu lido com informação e tecnologia. Eu gosto de usar um exemplo bem simples sobre isso, que, como eu comentei logo no início, eu tenho duas filhas, e a minha filha mais velha, ela já é formada e ela não é da área de tecnologia. Um dia, ela me chamou numa mesa de jantar, eu estava jantando, e ela perguntou: ô pai, o que é Big Data? Eu fiquei muito feliz, né? Desde 98, eu sou um programador, eu vou ter a oportunidade de explicar para minha filha o que é Big Data. E eu peguei e eu comecei a contar para ela um conceito clássico de Big Data: volume, velocidade, variedade. E enquanto eu começava a contar, ela pegou o smartphone na minha frente e começou a navegar. O nome dela é Eduardo. Eu perguntei: Duda, o que tu está fazendo? Ela meio que se enrolou para responder, e eu perguntei: tu está checando o que eu estou falando? Eu estudei esse negócio a minha vida toda e eu tenho a oportunidade para contar para ti isso, e tu está checando se a informação é válida? E ela me deu uma resposta que ficou gravada na minha cabeça. Ela me disse: pai, eu não estou checando essa informação. Se eu tenho todas as versões dessa mesma questão do mundo, por que eu vou ficar só com a tua? Ela não está me desafiando. Ela tem o pensamento crítico ativo. O que ela está fazendo é: eu tenho outras versões do mundo para ir além disso. E eu quero saber as outras versões também. Isto é uma jovem, né, com pensamento crítico e computacional integrado. Ela sabe onde buscar. E ela também tem que ser crítica para lidar com essa informação. No meio desse pensamento analítico, tem ciência, tem algoritmo, tem matemática, tem tecnologia, tem aplicações específicas dessas tecnologias. Mas eu não quero falar do centro, eu não quero falar da técnica, eu quero falar do que está em volta, que é a parte cultural. Porque desse centro técnico saem pessoas que fazem boas perguntas, saem tecnologias acessíveis, para que a gente lide no dia a dia com algoritmos, inteligência artificial, sistemas de tomada de decisão no nosso dia a dia. Eu estou contando tudo isso para vocês porque quando a gente entra numa organização, empresas de todos os tipos, vocês vão encontrar salas cheias desses dashboards para tomada de decisão, com recortes da informação. Não esqueçam disso que eu falei para vocês no início. Alguém determinou esse recorte e trouxe para salas de tomada de decisão. Só que isso tudo está levando as pessoas a aprimorarem seu processo decisório e as empresas a aprimorarem seus processos decisórios. A gente saiu lá de ser inspirado por dados, pegava um pouquinho de dados e usava no processo decisório, passou a ser orientado por dados, e
Então começaram a entrar algoritmos nas nossas vidas que começaram a ajudar a gente a tomar decisões. O algoritmo que ajudou a chegar aqui de carro, né, eu vim dirigindo, e ele me ajudou, não, peraí, olha, tá cheio de trânsito, né? E ele foi me recomendando um caminho, e eu fiquei supervisionando, né? Não conheço muito para chegar, mas eu fui lá, mas supervisionando ele. Em muitos casos, esses algoritmos já são autônomos, né? Pensei num carro em São Francisco, tem um carro autônomo e ele faz isso, ele não recomenda, ele toma a decisão. E é isso que a gente está começando a ver no nosso cenário de tomada de decisão diária. Por isso que dentro dos ambientes de negócio a gente convive com 3 inteligências hoje. Pensa em qualquer negócio, tá? Vou pegar uma área dentro de um negócio para simplificar. Qualquer área de negócio, qualquer empresa, área de vendas. Eu tenho uma inteligência, que é inteligência aplicada. Vamos pensar, know-how. Aquela pessoa que conhece o processo de venda. Sabe o que vende, conhece o produto, sabe conversar com o consumidor. Legal. Alguns anos atrás, sentaram uma pessoa do lado desse indivíduo, e do lado desse indivíduo, esse indivíduo, essa pessoa, né, ficava cruzando dados. Então, o que ele agregou? Ele agregou inteligência analítica no processo. Então, tinha inteligência aplicada, o know-how, e aí eu agreguei uma inteligência analítica, cruzar e olhar para dados. Recentemente, surgiu o sistema de tomada de decisão automática. Então, a gente tem 3 tipos de inteligência convivendo simultaneamente dentro de ambientes organizacionais. Qual o problema disso? O problema disso está na informação. Vocês já pararam para pensar como que a equação perfeita de uma informação? Uma informação é sempre composta por 2 coisas. Ela é composta por dados e narrativas. Qualquer informação, ela é um recorte de alguns dados. Ele pode ser mais correto possível, mas ela é um recorte de alguns dados. E uma história contada para conectar aqueles dados. Eu conecto aqueles dados para fazer isso acontecer. Para contar isso para alguém. Tanto que a gente recebe uma informação de uma pessoa, outra de outra, outra de outra. As 3 são verdades, mas elas são contadas de uma forma diferente. São informações. Qual o problema disso? O problema disso é quando isso desequilibra. Porque quando eu tenho a informação como base e eu tenho narrativas e dados, se eu tenho um desequilíbrio, o que vai acontecer? Se a narrativa pesa mais do que os dados, se a narrativa tem um peso maior, eu tenho um risco de distorção de realidade. Porque eu estou dando mais peso para a história do que para o dado. No momento que isso acontece, surge fake news, surge uma distorção de realidade, surge até versões, não necessariamente proposital. Alguém que entendeu a história, contou aquilo de uma outra maneira e levou adiante porque a narrativa foi maior. Ela não viu os dados, ela só passou adiante. Quantas histórias disso a gente conhece, né? Quando o peso dos dados é maior, geralmente é uma conversa mais técnica. A história não está junto e fica difícil de entender. Muitas vezes as pessoas tiram da frente o relatório e ficam com a história. Então eu tenho um problema de isso fugir de contexto. Porque é difícil, quantas pessoas sabem ler dados? Né? Então, eu deveria sempre estar trabalhando para, eu digo a gente, né, como sociedade, a ter um equilíbrio. No equilíbrio, eu vou trabalhar com dados e narrativas para ter informações mais adequadas. Por que isso é tão importante dentro do que eu estou contando para vocês? A evolução dos dados aconteceu muito rapidamente. Surgiu o BI lá atrás, Big Data, ciência de dados, tudo para a gente analisar a informação em tempo real. Até aqui, todos olhavam para as mesmas informações, até a faixa laranja. Dali para cima, é tudo oculto. Então, eu não sei como a informação foi composta. Eu não sei como aquela informação foi construída. Eu não sei se é mais narrativa ou mais dados. Os algoritmos de inteligência artificial que vocês convivem, quanto é narrativa e quanto é dados? Vamos pegar um exemplo muito simples. Todos vocês já testaram ou já usaram ou usam um ChatGPT. Quando vocês estão dialogando com o ChatGPT, o quanto é dado e o quanto é narrativa? Vocês têm alguma ideia disso? Você não tem nenhuma ideia, porque ninguém tem. A quantidade de narrativa que o próprio GPT já criou, talvez seja muito maior do que a base de dados.
E como ninguém mede a diferença da narrativa porque transforma tudo em dado, a gente se perdeu na história. E a partir de agora, os sistemas que a gente convive no dia a dia têm essa característica. Então a gente tem que prestar atenção nos dados que estão por trás disso tudo. Ainda mais nesse momento particular, gente. Pelo seguinte, tá? Está acontecendo uma coisa muito estranha no mercado de trabalho. Eu contrato uma menina ou um menino pesquisador. Menina proposital aqui na conversa, porque é uma pessoa jovem, chegou lá, está começando a vida para trabalhar. Eu estou pegando caso real, tá? Eu contrato uma pessoa lá no Instituto para pesquisar sobre o universo de dados. Tá bom. Essa pessoa senta numa cadeira, pega o computador dela, onde quer que seja, né? Lembrando que ela não está mais fisicamente comigo, ela está em algum lugar trabalhando, muito eventualmente presencialmente. Ela começa a trabalhar. O problema é que ela trabalha com muitas outras pessoas e, além disso, ela não trabalha sozinha. As últimas pessoas que chegaram para trabalhar com a gente têm um monte de assistente artificial. Eles usam assistentes para fazer cálculos, produzir textos, produzir imagens, fazer pesquisas avançadas, investigar artigos acadêmicos e me entregam o resultado daquele trabalho conjunto como sendo dela, né? Dessa pessoa que está trabalhando comigo. O que eu estou contando para vocês é o seguinte, tá? A evolução rápida da inteligência artificial, rápida não porque ela surgiu em 1950, mas que a gente teve nos últimos anos como rápida. No ano passado, a OpenAI, que é a produtora ChatGPT, criou um marketplace de agentes artificiais. Se vocês usam o plano pago, vocês entram lá e criem seu agente artificial personalizado. Eu criei vários, tá? Eu tenho vários, e eu tenho um deles que eu trato com muito carinho, que é o meu agente artificial, que é o Sócrates, porque eu treinei ele só com os livros do Platão. Então eu chego lá, na linguagem nativa, livros autênticos, a República, são os livros originais, sem intervenção da base de dados do GPT, treinei ele para isso, e eu converso sobre filosofia com um agente artificial. E ele me responde, e sempre me devolve uma pergunta no final, porque os diálogos eram dessa maneira. Eu tenho um outro, eu não sou uma boa pessoa nos modelos matemáticos, sou ruim em modelos matemáticos, e eu treinei um outro para ajudar com modelos matemáticos. Eu estou contando isso para vocês porque esse marketplace criado permite que a gente crie nossos próprios sistemas de inteligência artificial. E ele custa R$100 por mês. R$100 por mês é muita coisa. É óbvio, a gente sabe, economicamente e tal, porém, a pessoa que a gente está, a estagiário que entrou lá, ganhando R$800, ele pega R$100 e paga a ferramenta porque ele trabalha menos. Porque os assistentes artificiais fazem parte do trabalho por ele. Aqui, o que eu estou dizendo não é nenhum segredo. As escolas estão apavoradas com isso que está acontecendo. Estão tentando encontrar maneiras de lidar com humanos mais inteligências artificiais dentro do dia a dia. E a partir de agora, é isso. Vocês não sabem distinguir o quanto do conteúdo da minha apresentação visual é produzido por sistema artificial, não sabem distinguir o quanto do meu discurso é produzido por sistema artificial, e não sabem distinguir o quanto do conteúdo que a gente produz no Instituto, como um todo, é produzido por inteligência artificial. Mas vocês são muito bons em contar histórias e curadoria. Quanto de dados tem por trás? Porque senão é só narrativa. Agora eu diferenciei isso para vocês e vocês sempre vão lembrar dessa história, porque ela é incômoda. A sociedade e organizações de uma maneira geral estão passando de um nível, saíram lá da negação dos dados, evoluíram para ser data-driven e se estão se tornando AI-driven. Organizações, empresas e profissionais orientados por inteligência artificial. Se não todos vocês, praticamente todos andaram na última semana num transporte por aplicativo. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, o profissional, a profissional que carregou vocês, é um profissional 100% orientado por inteligência artificial.
Esse profissional, na grande maioria das vezes, não toma nenhuma decisão enquanto está andando com vocês. Ele recebe uma alerta da pessoa mais próxima, formado por um sistema de inteligência artificial. Ele apresenta o trajeto para pegar essa pessoa. Ele pega essa pessoa, ele é indivíduo, né, gente? Carrega essa pessoa até o seu ponto de onde vai largar essa pessoa, calcula o tempo, calcula a recompensa dele, e então ele deixa essa pessoa sai do carro e ele vai para o próximo. Se ele precisar falar com a empresa, como é que ele faz? Ele fala via um chatbot, não conversa com nenhum indivíduo. Isso significa que se vocês entraram num transporte por aplicativo na última semana, não deram oi ou tchau, porque vocês estavam num dia horrível, e aí não significa que vocês deixaram o indivíduo interagindo exclusivamente com máquinas. Vocês acabaram com a única oportunidade daquele humano falar com outro humano. Vocês eram a salvação daquele indivíduo para ter uma relação humana. Eu estou indo ao extremo, mas não é tão extremo assim. É exatamente o que está acontecendo. A gente já tem organizações. Mas é um caso particular, os veículos, os carros, porque os carros, serviço de carro. Não. No banco é a mesma coisa. Se vocês foram pedir aumento de limite de crédito do cartão de vocês, não foi um humano que determinou isso. Foi um sistema de inteligência artificial que até pode ter dito por um humano repetir isso para vocês. Mas foi um sistema por trás disso. Está inserido no nosso dia a dia, gente. Em tudo que a gente está fazendo. Tá. Bom, por que essa conversa ela é importante neste tipo de contexto que a gente está trazendo aqui, gente? Pelo seguinte, tá? As organizações estão tentando, empresas, negócios, profissionais estão tentando entender como isso funciona no dia a dia, como é que eu relaciono os dados, as máquinas, com os humanos no dia a dia. A principal dificuldade, tá, apontado por lideranças dentro de negócios, é o processo cultural. E também a dificuldade de encontrar pessoas qualificadas e com mindset para trabalhar com isso. A cultura analítica, ela é composta por 4 pilares, a gente chama de 3P em T, tá? Eu tenho que moldar pessoas, processos, políticas e tecnologias para conviver dentro de um ambiente cultural. O que vive dentro de um ambiente cultural? O que é cultura, né? É o ambiente que está ao nosso redor, tá? que nos cerca. É o comportamento das pessoas que convivem dentro desse ambiente. É os valores que elas têm em comum e por isso se mantêm dentro do mesmo ambiente. E os recursos que elas têm à disposição dela. Então, todo o movimento de inserir dados, tecnologia da informação dentro de qualquer cultura, eu tenho que adaptar para ambiente, para comportamento, para valores e os recursos que eu tenho à disposição. Uma máquina algorítmica, um algoritmo que seja racista. Não, gente. O algoritmo, ele é um reflexo daquilo que está implementado dentro do seu ambiente, onde ele está presente, onde ele foi desenvolvido, onde ele está funcionando. Então, a cultura analítica vai determinar e moldar o futuro da próxima geração que a gente está vivendo. O que eu contei para vocês até aqui, tá? Primeiro, uma rápida aceleração da tecnologia para todo mundo conviver com isso. Cidadania digital, todo mundo está vivendo isso. Junto disso, disponibilização de recursos analíticos para a gente viver. Informação para todo mundo, acessível, formação rápida, sistema. A gente vai no YouTube, consegue fazer uma formação em programação muito rapidamente, cada vez mais. Menos pessoas na escola, uma atenção para isso, e estão indo lá para o digital para aprender, mas os recursos estão à disposição. Tudo isso para a gente conviver e viver nesse tempo real da vida. Porque é isso, tá? O desafio é como que eu acompanho o tempo real da vida. Até porque, a partir de agora, a gente começa a ter um complemento na nossa inteligência, que a gente chama de inteligência aumentada. Eu queria apresentar para vocês um recurso, tá? Uma ferramenta, que vai ajudar vocês a navegar no que está vindo pela frente. Tá, gente? Deixa eu só ver se eu acho que... Eu só preciso que tu libere a tela para eu poder clicar de novo. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta, tá, que a gente chama de Data Thinking. Inclusive é o nome, título da nossa conversa aqui. Ele é um mapa, e por isso que eu falei navegação.
Nesse mapa, e aqui está ele, tá? Vocês podem acessar em capra.in/dt3 ou pelo QR Code, se quiserem. Nesse mapa, vocês têm diagnosticado as mudanças que estão acontecendo no mundo em razão dos dados. A gente diagnosticou 10, essas 10 estão mapeadas dentro de um mapa, desculpa, redundância, para que vocês possam navegar na mudança que aconteceu e nas evidências de que isso está acontecendo. Para que ele serve? Ele serve para orientar vocês nas decisões de vocês com relação ao futuro impactado por dados, tecnologia de informação de maneira geral. O DataThinking vocês podem acessar em português ou em inglês, vocês entram, vai ter essa carinha, tá? Tem uma explicação de como navegar. Eu estou passando ele aqui em slide, porque era a maneira mais fácil de trazer, tá? A gente tem um mapa mesmo, tá? E aí vocês vão navegando nele. E ele trouxe, nessa última edição dele, 10 itens. Tá? Eu contei para vocês um pouco do conceito de AI Driven, mas tem outros itens ali, tá? Do tipo, o algoritmo-chefe, o que significa isso? Vamos voltar lá no motorista de aplicativo. Quem que é o chefe do motorista de aplicativo? O algoritmo. Ele determina as atividades que ele vai realizar. Vamos em outro lugar, tá? Empresa de software. Em empresas de software, tem um sistema que distribui atividades de programação. Quem é o chefe que determina as atividades dentro do sistema, dentro de uma empresa de software? É o algoritmo-chefe. Então, isso é uma realidade das organizações e trazem várias evidências. E a gente vai falar sobre alucinações artificiais, vai falar sobre biohackers, aqui só vou trazer esse segundo exemplo aqui, porque eu quero deixar vocês navegarem nisso, tá? Vou deixar esse espaço para vocês. É uma revista digital, vou mostrar como ela funciona, tá? Mas vou falar especificamente de um deles, que é o biohacker, só para vocês entenderem essa história. Tem uma ferramenta, uma empresa chamada 23andMe. Ela é uma empresa de tecnologia, que ela, a partir do teu sangue, ela determina teu DNA, ela descobre teu DNA e ela te compara com pessoas que têm as mesmas características tuas. E ela faz uma árvore genealógica, né? Ela te entrega isso e até faz um modelo preditivo das doenças que tu pode ter no futuro. Então ela desenha, as tuas doenças futuras são o seguinte. Até aqui tudo bacana, tem várias empresas que estão vindo com essa abordagem, é incrível, afinal ela pode prever, eu pedi. Só que eu fui convidado, recebi um convite lá e participei de uma dessas pesquisas. Entreguei meu sangue lá e eles fizeram análise e às vezes eles me mandam e-mail, tu quer saber o que vai acontecer contigo no futuro? E eu, não, acho melhor não. Porém, um dia eu recebi um e-mail de lá e me dizendo o seguinte, olha, nós tivemos nossos dados vazados. Isso significa que os seus dados que estavam dentro da nossa base de dados, por um acaso os seus dados, foram um dos dados que vazaram. Gente, isso significa que pode ter um serzinho igual a mim, copiado num lugar do mundo, porque tem alguém com o meu código genético. Isso está ultrapassando o limite do digital. Isso é o corpo da gente. Então, dentro do DataThinking, vocês navegando aqui, eu vou passar super rápido, que são as páginas dele, né? Vocês navegam em todos os aspectos de cada parte da pesquisa, tá? Do algoritmo-chefe, tá? Que eu só estou passando para fazer a marcação, tá, gente? Fala das alucinações artificiais das máquinas que começam a viajar e por que elas viajam. Fala dos biohackers, acabei de contar para vocês. A gente fala dentro dos cientistas de negócios, uma nova profissão que trabalha junto do cientista de dados. A gente conta como essa profissão vai acontecer. Fala desse monte de dashboards que a gente tem que lidar no dia a dia, né? O dashboard overload, como a gente chama. Fala da questão da gente negociar dados, a questão da LGPD, como a gente lida com tudo isso. Tá? E assim por diante, tá? A gente vai ter que gerenciar essas máquinas que trabalham conosco, entre outros itens que estão aqui dentro do relatório. De novo, aqui era muito mais fazer uma marcação disso com vocês, tá? E deixar aqui disponível para vocês navegarem nesse mapa do futuro afetado pelos dados e pela inteligência artificial. Tá? Só reforçando, QR Code, em capra.in/dt3, vocês encontram isso. Eu vou fechar aqui, tá, gente? Fazendo uma última provocação para vocês, tá? Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, mas tem um fenômeno chamado síndrome, tá?
declarada como Síndrome de Frankenstein. Sobre o que ela é? Ela diz o seguinte: a gente já começou com essa história lá atrás, na história do centauro. O centauro era uma fusão do humano com o cavalo, né? E ele, quando se misturava, ficava forte, mas não era só uma fusão corporal, era uma fusão de alma mesmo, esse é o conceito, né? E aquilo era muito, dava força para o indivíduo, mas era meio perigoso, porque o animal toma parte do humano, quanto animal, e tinha essa relação. Depois surgiu a eletricidade, e junto surgiu o Frankenstein. Frankenstein era um sujeito que era ligado pela eletricidade, então ele ganhava força, e aí ele ia lá e matava o chefe, né? Matava o dono dele, né? O produtor dele. Depois surgiram os ciborgues, a gente começou a complementar nossos corpos com máquinas. Depois, os robôs. E aí os robôs começaram a gente imaginou eles, o Exterminador do Futuro, matando todo mundo. Né? A gente criou o robô foi lá e nos matou. Pensem em tudo isso que eu contei para vocês agora, e só imaginem o seguinte: na verdade, a gente convive com a eletricidade para tudo que a gente faz. Aqueles robôs que a gente desenhou, que iam nos matar, são hoje aspirador, que ficam aspirando nossas casas. A gente aprendeu a conviver com as tecnologias, especialmente a inteligência artificial, que é a última tecnologia que a gente está aprendendo a lidar. Ela é uma intervenção cognitiva. Então ela é incômoda porque ela é invisível. A gente não consegue tangibilizar o quanto é humano e o quanto é máquina. E a gente vai precisar, a partir de agora, quebrar um pouco da síndrome de Frankenstein e conviver com isso, né, gente? Esse era o meu recado. A minha mensagem para vocês é: derrubem um pouco o mito do medo, porque a gente precisa conviver com essas máquinas que estão junto conosco, nesse espaço que a gente está vivendo, nesse exato momento. Não é sobre o futuro, é tudo sobre o diagnóstico do agora, tá, gente? Obrigado, um bom evento para vocês.